Na Bíblia Sagrada, nós encontramos duas cidades representativas do conflito entre o bem e o mal. Duas cidades são apresentadas na Bíblia, uma como representativa do plano de Deus, da verdade, e a outra representativa da mentira, do erro, do engano de Satanás. Essas duas cidades são Jerusalém e Babilônia. Jerusalém, a sede do templo de Jerusalém, do verdadeiro culto, o culto ao Deus Criador do universo, a Bíblia Sagrada. Mas ainda Babilônia, agora representando os cultos idólatras, o paganismo, o sincretismo religioso, a mistura de religiões, a idolatria, as falsas doutrinas. Essas duas cidades, historicamente, conviviam. No século VII a.C., Babilônia era o dominava o mundo, o Império de Babilônia. Mas ainda, no tempo de Jesus, agora então, Babilônia já não existia mais, mas as falsas doutrinas permeavam ainda a cultura da Palestina. A Babilônia no Apocalipse, ela é representada como também um lugar de confusão. Mas é uma Babilônia não mais histórica, não mais uma cidade, mas a Babilônia mística. A mistura de religiões, um falso sistema de adoração. Lembram-se que eu tenho dito que a questão fundamental entre o conflito bem e o mal é a adoração, a verdadeira adoração, fidelidade a Deus ou fidelidade a Satanás. Babilônia mística, a Babilônia do Apocalipse, ela é representada pelas obras humanas, pelas tradições, por doutrinas não bíblicas. Veja, por favor, vamos ver o livro de Apocalipse, capítulo 14, vamos continuar no capítulo 14, agora vamos ver a segunda mensagem angélica. Nós vimos a primeira mensagem angélica, agora vamos ver a segunda, 14:8. Um segundo anjo seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. Caiu Babilônia, a queda de Babilônia. Apocalipse 14:8 está falando que a Babilônia mística, essa Babilônia de religiões falsas, vai cair. Veja ainda, agora o capítulo 18, verso 1 a 4. Bom, nós já vimos no capítulo 14 que Babilônia vai cair. E agora Apocalipse 18, 1 a 4, veja lá o apelo de Deus. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com seu esplendor. Ele clamou com poderosa voz: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito impuro, e de toda ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizer: saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, para que não incorrais nas suas pragas. Veja, irmãos, o texto de Apocalipse diz que Babilônia vai cair, mas o Senhor Deus apela. E o título do tema da nossa lição de hoje é o apelo final de Deus. Qual é o apelo final de Deus? Saiam de Babilônia. Não fiquem em Babilônia, porque Babilônia vai ser destruída. Quero de novo, irmãos, conversar com vocês sobre a questão da adoração. Apocalipse 14:7, na primeira mensagem angélica, o que a gente vê: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Por que é que nós devemos adorar a Deus, irmãos? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Já vimos que, além disso, Ele é o mantenedor e é o nosso Redentor também, o nosso Salvador. Mas é por isso que nós devemos adorar a Deus. Apocalipse 14:7, a primeira mensagem angélica, contém esse imperativo: adorai a Deus que fez o céu e a terra. Apocalipse 14, 9 a 11, fala da adoração, da falsa adoração, a adoração a outro Deus. 9 a 11. Seguiu-se ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão,
também este beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem do dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Adorar a Deus, Criador do céu e da terra, ou adorar a besta e a sua imagem? O que é a besta e a sua imagem, irmãos? A besta e a sua imagem é um falso sistema religioso. O dragão é que deu força, deu poder à besta e à imagem da besta. Quem é o dragão? Satanás, irmãos. Lembram? A questão fundamental é a adoração. Adoração ao Senhor Jesus Cristo, a Deus, o Criador de todas as coisas, ou a Satanás. Esse é o grande conflito, esse é o conflito cósmico. Esse falso sistema religioso, irmãos, que a Bíblia chama de a besta e a sua imagem, a quem o Satanás deu força, é um falso sistema religioso que vai ser formado pelo papado, pelo espiritismo e pelo protestantismo apostatado. Por que é que nós podemos achar isso, irmãos? Porque a Igreja Católica, em que pese que tenha bons irmãos, bons católicos, bons crentes, bons cristãos, ela está fundamentada num sistema religioso de tradições humanas e não de verdade bíblica. E nessa questão, irmão, se insere agora o dia da guarda. Qual é o dia da guarda? Qual é o dia da guarda de Jerusalém? O sábado, irmãos. Qual é o dia da guarda de Babilônia? O domingo. Vejam lá, o sábado é o memorial da criação. É por isso que nós guardamos o sábado. Porque o Senhor Deus separou e santificou. O que é santificar? Santificar é separar para uso santo. Separou um sétimo da semana, o sétimo dia, não um sétimo qualquer, o sétimo dia da semana, para que nele nós prestemos culto, prestemos a verdadeira adoração. O que fez a Igreja Romana, irmãos, no terceiro século, trocou por interesses políticos, em associação com o Império Romano, trocou o sábado pelo domingo. E ainda hoje, irmãos, a gente sabe que o domingo é o dia do sol, Sunday, como se diz em inglês. Um culto apóstata, um culto ao sol, e que a tradição romana mente ao dizer que trouxe esse dia, trocou esse dia para comemorar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos e devemos, irmãos, comemorar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não podemos nunca trocar o dia que o Senhor Deus separou e santificou. Os cristãos adventistas, irmãos, devem perseverar. Qual é a perseverança dos cristãos, irmãos? Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. É preciso ter fé em Jesus, irmãos, e é preciso, por conta da fé em Jesus, guardar os mandamentos. Quais são os mandamentos, irmãos? Os mandamentos, 10 mandamentos de Êxodo 20. E dentre os quais o quarto mandamento, do verso 8 ao verso 11, diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa ter tranquilidade e discernimento para entender qual é a verdade. Qual é a verdade com relação à adoração? Como é que devemos adorar? A quem devemos adorar? De que forma devemos adorar? E dessa forma, então, irmãos, dessa maneira, fazermos. Adorar conforme o Senhor quer que o adoremos. Lembra, tem um texto que lemos essa semana? Em vão me adoram, obedecendo a tradições humanas, a mandamentos de homens. Que Deus abençoe cada um de nós e que possamos também transmitir isso a todos os nossos queridos irmãos cristãos que ainda estão enganados em doutrinas que não são doutrinas bíblicas, mas são ensinamentos de homens.